Fala Dev, beleza? Nesse segundo vídeo da série de Docker eu vou falar sobre como você pode customizar a sua imagem e vou apresentar para vocês alguns comandos que com certeza salvarão a sua vida no dia a dia. Meu nome é Rodrigo Raman e não sai daí, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fala Dev, então vamos lá. Mas primeiro eu quero agradecer de verdade a todos vocês que curtiram o meu canal, que inscreveram no canal, que curtiram o vídeo, que compartilharam o vídeo. Espero realmente trazer um bom conteúdo para vocês. Eu agradeço demais esse apoio, essa ajuda. Pode ter certeza que é um incentivo muito forte para mim, para continuar fazendo os vídeos e trazer muito conteúdo legal para vocês, tá? Gratidão mesmo, de verdade. E você, se não se inscreveu, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha aí no vídeo, compartilha com os amiguinhos, leve para eles esse conhecimento sobre Docker, que é uma ferramenta muito importante e tenho certeza que vai ajudar muito aí, muita gente e muito desenvolvedor a parar de ter dor de cabeça com o ambiente, tá? Mas de verdade, diga gratidão eterna por vocês aí, por terem curtido. Vou trazer muito conteúdo legal para vocês, não vou decepcionar vocês, pode ter certeza. Então vamos lá, gente. A ideia aqui agora, a gente tem aqui, tô com o nosso projeto aqui, certo? Do nosso último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, ó, vou deixar aqui, acho que aqui, ó, aqui desse lado um cardzinho, tá? Com o vídeo, o link do primeiro vídeo. É interessante você acompanhar, é interessante você ver, porque você vai ter um princípio de como trabalhar com o Docker, né? De alguns conceitos que são importantes para a gente dar continuidade. E é interessante você assistir. Nesse vídeo eu vou trazer a segunda parte, porque você deve estar, quem assistiu o primeiro vídeo deve ter perguntado, ficado com uma pulguinha atrás da orelha, falando, beleza, legal, Raman, mas a gente não trabalha só com PHP puro, a gente tem sempre pelo menos um banco de dados, correto? E é isso mesmo, eu concordo com vocês, mas a ideia inicial lá era trazer o conceito para vocês, alguns conceitos principais que seriam interessantes, que ajudariam muito nessa empreitada aqui, nessa nossa sequência. Então, a ideia aqui agora é a gente fazer o quê? Justamente isso, a gente pegar o nosso projeto PHP e fazer uma conexão com ele com um banco de dados, certo? Para isso, primeiro, a gente precisa de um banco de dados MySQL, certo? Vou trabalhar com MySQL. Como que a gente identifica uma imagem? Como a gente pega uma imagem que a gente aprendeu lá no primeiro vídeo? Lá no Docker Hub. Então, é hub.docker.com. Aqui a gente vai buscar MySQL e, como a gente falou no outro vídeo, nós temos o MySQL, a Oracle nos oferece aqui uma imagem oficial para a gente poder trabalhar aqui de uma forma simples e bem tranquila, sem precisar instalar nada, e baixar a instalação, um monte de coisa na nossa máquina. Então ele disponibiliza aqui pra gente. Olha que interessante aqui, ele já traz até uns exemplinhos aqui de como que a gente vai trabalhar. Mas nós não vamos seguir esse aqui não. Então a gente já sabe que a gente quer uma imagem do MySQL, certo? Então eu só simplesmente MySQL puro e cru. Então, como que a gente cria um novo cara aqui no nosso Docker Compose? O nosso Docker Compose, que é o nosso descritor do nosso projeto, ele tem o quê? Então, primeira coisa que a gente tem que dar, a gente continua aqui como é um novo serviço, certo? Então, o primeiro serviço que a gente vai ter que colocar aqui agora é dar um nome para ele. Qual que é o nome? Vou dar um nome muito simples de DB, de Database, certo? Vamos lá, o próximo ponto importante é a imagem. Qual é a imagem que a gente vai utilizar? MySQL, no caso aqui eu vou querer usar a versão específica, eu quero a 5.6, não vou utilizar a última versão, porque essa aqui eu tô mais familiarizado e aí fica mais fácil para a gente trabalhar, certo? Qual é o próximo passo? Para a conexão com MySQL, nós precisamos, por padrão, a gente tem a porta 3306. Então, para a gente ter acesso à nossa máquina, conseguir ter acesso a essa porta, a gente precisa mapear ela, igual a gente fez aqui, dentro do port. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui, só para ficar mais fácil para vocês acompanharem aí. Então, qual é o próximo passo então que a gente tem que definir? O ports. Ports, traço, na 3306, mapeando para 3306. Show de bola. Com isso aqui a gente já está com meio caminho andado. Mas agora a gente precisa definir qual que é o banco de dados, qual que é
o usuário, a senha e tudo mais. Para isso, a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa enviar para lá. No outro vídeo a gente não falou de um parâmetro, porque não vinha ao caso naquela situação, que é o parâmetro environment. Tem algumas imagens que você consegue mandar algumas variáveis, né, de ambiente ou variáveis para dentro dessa imagem. E essa imagem, com isso, definindo alguns valores. Aqui na própria descrição da imagem, nós temos alguns parâmetros que a gente pode passar. Aqui, ó, environment variable. Então aqui a gente tem, ó, root password, database, MySQL user, MySQL password, allow empty password, caso eu não queira fazer uma senha. Como é o meu ambiente de desenvolvimento, é o meu caso, eu não vou pedir uma senha. Mas para como que a gente define e passa esses parâmetros todos? Esses parâmetros todos a gente passa por aqui, ó, um cara chamado aqui dentro na mesma linha de ports, né, environment. Ok? Então, agora a gente vai passar aquelas variáveis de ambiente. Da mesma forma que a gente fez em ports aqui, a gente vai primeiro parâmetro que a gente tem que enviar é o root host. Ele não está aqui bem definido, mas é um dos parâmetros principais que a gente tem que passar para lá. Então a gente vem aqui, ó, MySQL root host igual a porcentagem. Por quê? Porque é o próprio localhost. Tá? O próximo parâmetro que eu vou ter que definir aqui é o banco de dados. Então, MySQL database, a variável para dizer qual que é o banco de dados que eu vou criar dentro lá do meu MySQL. Para o banco aqui eu vou colocar banco MySQL, muito criativo. Certo? Qual que é o próximo? Opa, não é 2 pontos, é igual. Próximo parâmetro que eu preciso definir é o user. Então, MySQL user igual a root. E por último, eu não vou querer trabalhar com senha. Então, eu vou permitir que o meu banco de dados tenha acesso a um empty password, ok? Igual a yes. Aqui, ó, set como yes. Então você vê, toda a documentação normalmente tem bem descritinho quais são os parâmetros que você pode passar, quais são os dados que você precisa passar e etc. Tá? Então é bem interessante você dar uma lida na documentação antes, para ver se tem alguma particularidade, se a própria imagem tem alguma particularidade, se você precisa definir alguma coisa, ou fazer algum pré-configuração, como é o caso do MySQL, certo? Um outro parâmetro que é muito importante para a gente definir é um volume. Por quê? Porque a gente está falando de um banco de dados, certo? Um banco de dados ele tem um repositório de dados, certo? Um arquivo, onde estão os arquivos que o MySQL trabalha e etc. Se a gente não fizer um mapeio dos dados do data do MySQL para dentro da nossa máquina, toda vez que a gente parar a imagem, ou toda vez que a máquina for reiniciada ou qualquer coisa do tipo, essa imagem, esse banco de dados, ele vai se perder como total. Então você vai perder todos os dados dele. Não é isso que a gente quer. Para um ambiente de desenvolvimento é interessante que quando eu pare, no final do dia, eu pare a minha instância e volte no outro dia, ele volte da mesma forma que ele estava, certo? Então, para fazer esse mapeio, a gente aprendeu no outro vídeo, são volumes. Vamos fazer um volume. No volume, a gente vai definir aqui, para ficar um pouquinho mais organizado o nosso ambiente aqui, eu vou criar uma pasta chamada Docker. E tudo que for referente ao Docker, eu vou colocar dentro dessa pasta, tá? Então, ele vai ser ./docker /mysql volume, ok? E vou mapear para lá para dentro do MySQL. No MySQL, aqui na própria documentação, você vai ver que ele tem, ó, ele tem aqui qual é o dado que você, quando você quer guardar o diretório, qual que seria o caminho dele dentro lá do host, né? Dentro do container, que é varlib MySQL. Então eu vou falar que tudo que estiver dentro do varlib MySQL, ele vai ser mapeado para minha Docker MySQL volume, ok? Então para isso é 2 pontos, /var, /lib, /mysql, ok? Com isso, a gente já definiu e já subiu uma imagem nova do nosso banco de dados MySQL. Eu vou aqui abrir um terminal, tá? Um novo terminal aqui. E vou fazer o comando básico que a gente aprendeu lá na outra aula. Docker compose up. Nós vamos subir
toda essa arquitetura agora. Vai demorar um pouquinho. Está pensando, está subindo o banco de dados. Aqui, ó, LTB_1. Subiu o nosso banco de dados. Está subindo, está definindo o lock. Ok, MySQL no ar. Show de bola. Como que a gente sabe se ele está no ar? Vamos fazer um teste. Vamos abrir aqui o MySQL Workbench. E vou definir aqui, ó, o meu localhost aqui, eu já tenho ele definido como para conexão, então ele vai conectar no 127.0.0.1, que é localhost, na porta 3306, com o usuário root. Tá? Se eu testar a minha conexão aqui, tá tudo ok, então o banco de dados está no ar, certo? Ó, lembra que a gente definiu aqui no nosso descritor? Banco de dados, database, banco-MySQL. Olha o que a Docker fez para a gente, que a imagem fez para a gente. Ela definiu um banco de dados, banco-MySQL. Não tem nenhuma tabela, não temos nada aqui dentro ainda. Tá? Para a gente não deixar o nosso banco aqui perdido, parado assim, sem nada, vamos criar algumas tabelinhas. Eu fiz um scriptzinho aqui para a gente criar uma tabelinha básica aqui de paciente, por exemplo. Tá? Então eu criei que vai ser um ID, um create table, ID, primary key de alto incremento e um nome com varchar de 200. Bem simples, porque a ideia aqui não é passar o conceito do MySQL ou mesmo da conexão e etc. Na verdade aqui é mostrar para vocês que o ambiente está funcionando como ele deveria funcionar. Tá? Então vou criar essa tabela aqui no nosso banco de dados. Se eu dar um refresh aqui, ele já criou a minha tabela aqui e vou fazer um insert de 3 pacientes aqui. Pronto. Se eu fizer um select agora, asterístico from pacientes, você vai ver que os 3 pacientes estão cadastrados lá, bonitinho. Então, nosso banco de dados está funcionando. Qual que é o nosso teste que a gente vai fazer agora? Aqui é para confirmar aquilo que eu falei. Vamos derrubar o nosso ambiente. Aqui, vou dar um Ctrl C. Então, se eu tentar agora fazer uma conexão aqui, você vai ver que ele vai dar stopped, não tenho nenhuma conexão, não tenho nenhum banco de dados no ar, então a gente parou com o banco de dados. E vamos subir ele de novo. Docker Compose Up. Vamos ver se aquilo que eu te falei é verdade, se ele vai guardar as informações ali como ele deveria. Subindo MySQL. Subiu, vamos tentar uma conexão. Ó, conectou, legal. Agora vamos fazer um select lá na nossa tabela. Pacientes. Olha lá, tá vendo? Então, o nosso banco de dados, ele se manteve. Ele se manteve da mesma forma de da última vez, do mesmo estado que ele estava na última vez. Isso é muito importante porque a gente está no ambiente de desenvolvimento e a gente quer voltar com o mesmo dado. Não adianta eu inserir o Guilherme aqui, na hora que eu voltar ele não está aqui inserido, porque às vezes vai atrapalhar todo o meu teste, ou pode até um monte de coisa. Legal, mas então agora é só eu fazer a conexão com o PHP? Vamos lá, vamos fazer a conexão com o PHP. Para agilizar aqui, eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, dentro de IMC, vou criar uma pasta aqui, database. E dentro de database eu vou criar um arquivo index.php. Dentro do index.php, tem um códigozinho pronto aqui, para facilitar a nossa vida. Eu vou explicar para vocês como ele funciona, caso você não entenda de PHP, só para vocês entenderem, tá? Então aqui, server name, que seria a URL do servidor, né? o caminho do servidor. Então, como a gente fez o acesso lá, localhost, username como root, password vazio e o banco de dados, banco MySQL. Beleza? Esses seriam os nossos variáveis, definindo aqui as variáveis para a gente utilizar. No banco de dados a gente vai aqui com MySQL passando os dados que a gente quer conectar. Se ele conseguir conectar, ele vai fazer um select de todos os pacientes e vai dar um fetch all, que na verdade vai apresentar só todos os dados como se fosse um objeto. Beleza? Então, como o nosso servidor já está no ar, basta dar um salvar aqui. Aqui no index eu vou criar já tinha criado aqui um menu, tá? Então eu coloquei aqui dentro de database index um menuzinho. Vamos abrir o nosso browser aqui, localhost. Pronto, está aqui aqui está a nossa calculadora de IMC que a gente fez no vídeo passado e agora o nosso database. Putz, pronto, não conseguiu conectar. Ele diz que MySQL not found, a classe MySQL not found. Por quê? O
que acontece? A imagem que tem o PHP, essa imagem que foi definida com o PHP, ela não vem com nenhuma extensão instalada. E a gente sabe que o MySQL você precisa habilitar algumas extensões lá no PHP ini, fazer algumas instalações e etc. Para isso tudo funcionar. E aí que começa o nosso problema. Então quer dizer que a nossa imagem PHP 741-Apache, ela não tem esses dados e não tem essas extensões instaladas. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Agora, infelizmente, a gente vai ter que customizar essa imagem. Então a gente vai pegar parte dela, que já tem tudo configurado, boa parte dela, e vamos fazer algumas instalações para customizar ela, para deixar ela disponível para fazer uma conexão com o MySQL. Tá? Como que a gente faz isso? Dentro do arquivo da pasta Docker, nós vamos criar um arquivo chamado Dockerfile. Tá? Esse vai ser o arquivo que vai ser o descritor da nossa imagem. Como que a nossa imagem precisa ser buildada, precisa ser compilada antes de ser utilizada. Tá? Para isso, a gente tem que definir algumas coisas. Tá? O código aqui ele é um pouquinho diferente. Ele não é descritivo, ele não é um YAML, ele é um código de script mesmo, tá? Que a Docker conhece. Então, a gente precisa definir algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa definir, vou diminuir aqui para a gente fechar aqui para a gente ter mais espaço. A gente precisa definir qual que será a nossa imagem base, tá? Qual que seria o nosso princípio de tudo. Qual que a gente vai se basear em qual imagem? Porque a gente pode se basear numa imagem de Linux, a gente pode se basear numa imagem pronta do PHP, por exemplo, ou a gente pode se basear na imagem que a gente quiser que esteja definido lá no Docker Hub. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o from. Da onde a gente vai pegar esse cara? Então a gente vai pegar, ó, para ficar certinho, eu vou até copiar daqui, ó, eu vou querer essa imagem aqui que eu quero customizar. Imagem from PHP. Tem um outro comando aqui que eu vou definir que é só um labelzinho, só para a gente container igual Rodrigo Raman @gmail.com. Eu gosto de colocar aqui um labelzinho sempre nas imagens que eu crio, para que se tiver algum problema, se eu publicar ela depois, alguém ter alguma forma de me contatar caso dê algum problema. Tá? Aí vamos lá, vamos na documentação do PHP, da imagem de PHP. A imagem de PHP ela já vem aqui, ó, tem N as tags e tudo mais, e ele já vem com algumas coisas, ó, how to install more PHP extensions, que é uma das questões que a gente precisa, que é as extensões do PHP para conexão com o MySQL. Tá? Então aqui ó, você pode ler toda a documentação, ver como que você vai instalar. Eu vou pegar numa colinha aqui, porque isso aqui é bem chatinho de como que a gente tem que fazer, mas o princípio que você tem que entender é isso aqui. Para rodar qualquer script dentro desse container, você vai usar o comando run. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é um comando aqui de run. No run, eu vou definir algumas coisas aqui, algumas variáveis. Ó, build dependence deps e runtime deps. Isso aqui são libs que eu vou precisar para fazer a instalação da extensão do MySQL, tá? Isso aqui você acha também muito fácil, fazendo 10 minutos de Google, você consegue achar a instalação disso aqui detalhada. Aqui na própria documentação tem as extensões e tudo mais, se você der uma lida, é bem tranquilo de você conseguir fazer isso aqui, tá? E aí, o que a gente precisa instalar? Depois disso aqui, o barra diz que ele vai continuar executando esse cara na mesma script. Nós temos mais esse bando de código aqui que eu vou deixar disponível para vocês dentro lá do meu GitHub, tá? Que é github.com/Rodrigo Raman, mas eu vou deixar detalhadozinho aqui na descrição para vocês não conseguirem encontrar. Tá? E aí aqui tem algumas informações, algumas coisas interessantes aqui para a gente fazer a instalação do MySQL. Primeiro, ó, você está vendo, eu vou instalar o MySQLi, o PDO MySQL, PDO PostgreSQL, posso instalar, já vou instalar aqui até de todos para a gente evitar qualquer tipo de problema. Se você quisesse instalar só do MySQL, você podia tirar algumas coisas aqui, SOAP, Zip. Aqui eu estou fazendo meio que uma instalação grande com todos os pacotes para justamente a gente ter tudo que a gente precisa aqui e não ter grandes problemas, tá? Uma outra coisa que eu vou instalar aqui, para quem programa em PHP sabe, é o Composer, tá? Então eu vou instalar aqui o Composer também, para caso a gente precise de alguma outra
extensão futuramente, eu já tenho o Composer aqui configurado dentro da minha Docker, tá? O outro parâmetro que acabou colando aqui sem querer é o env. Para quê? O que seria esse parâmetro env? Nada mais é do que eu definir uma variável de ambiente dentro da minha imagem. Então eu estou definindo, falando que o meu env path, ele vai ser path e onde está o caminho do Composer que eu acabei de instalar. Esses detalhes podem ser um pouquinho complexo no começo, pode ser um pouquinho difícil, mas cara, você vai montar isso aqui uma vez, entendeu? Você vai tentar, você vai fazer isso aqui, quando estiver funcionando vai ser uma vez só. Esse é o passo da customização. A customização acaba sendo um pouquinho mais complexo, precisa você entender um pouquinho mais de Linux, né? O conceito do Linux, de como fazer uma instalação dentro do Linux. É o que eu falo para todo mundo que está começando. Fala assim, se primeiro, antes de tentar montar a sua imagem, você já tentou montar o seu Linux, fazer uma instalação no seu Linux. Se você souber fazer a instalação no Linux, com certeza você vai seguir um passo a passo e vai conseguir montar aqui na nossa Docker, na sua Docker, tá? Então, você vê, para a gente customizar a nossa Docker, eu tive que definir alguns parâmetros e tudo mais, só por causa que eu queria instalar o MySQL e o PDO MySQL, tá? Isso aqui é meio chato no começo, sim, mas com o tempo você vai começando a ficar com um pouco mais de prática e algumas imagens elas já vêm com tudo configurado, você nem precisa utilizar. Por exemplo, eu trabalho muito com Java, então a imagem de Java do JDK ela já vem completinha. A única coisa que eu faço de customização nada mais é do que aonde eu vou copiar o meu arquivo WAR ou o meu arquivo EAR, ou seja, qual for o meu arquivo, que para qual pasta eu vou copiar e quero que ele rode assim que terminar de executar a Docker. É a única coisa que a gente faz. Eu vou fazer um vídeo de como que você monta uma Docker customizada, uma imagem customizada para Java e como você deixa disponível usando Spring Boot, tá? Esse vai ser um vídeo bem interessante que a gente vai colocar no canal, depois das 3 séries dos 3 principais conceitos aí do Docker. Eu pretendo trazer como que você consegue montar um ambiente Java e deixar ele disponível, fazer um debug dentro de um ambiente Java, debugando dentro da própria Docker, entre outras coisas, tá? Isso é uma coisa um pouquinho mais pro futuro aí, ok? Então aqui, legal, fiz a customização, legal. E agora? Eu preciso definir. Como que eu faço para compilar isso aqui e deixar disponível para mim? Aí a gente volta aqui, vamos salvar, né? Volta aqui para o nosso Docker Compose. No Docker Compose, a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Primeiro que a gente não vai usar mais essa imagem, a gente tem que usar a nossa imagem, certo? Só que a nossa imagem ela não está publicada em lugar nenhum, tá? Ela está aqui só na nossa máquina. Então o que eu preciso fazer ela? Primeiro eu preciso fazer o quê? Buildar ela. Então para eu buildar ela, para o meu Docker Compose buildar ela, nada mais do que muito simples, muito direto, o comando build, a tag build. Na tag build, ele me permite passar dois caras, que é context e dockerfile. O context nada mais é de que qual é a pasta que eu vou trabalhar, qual é o contexto que eu vou achar o meu arquivo do Dockerfile. Esses dois eles se completam, tá? Então aqui, dentro da raiz do meu Dockerfile, do Docker Compose, desculpa, dentro da raiz do meu projeto que tem o Docker Compose, aonde está o meu Dockerfile? Na pasta Docker. Então o meu contexto é .docker, ./docker, ok? E qual é o nome do arquivo? Dockerfile. Eu poderia colocar outro nome? Poderia. Não é usual, não é o padrão, não é boa prática você utilizar outro nome? Não é. Porque as ferramentas já estão todas preparadas para trabalhar com esse tipo de arquivo. Mas você pode criar o nome do arquivo que você quiser e você definiria ele aqui, tá? Legal. E agora? Agora mesmo assim a gente precisa definir a imagem. A imagem, nesse caso, como eu estou buildando, eu só estou, na verdade, aqui nomeando ela. Eu só estou dizendo para o meu Docker qual vai ser o nome dela quando ele compilar, tá? Eu vou colocar aqui php-custom-server. Porque antes era php server, agora eu vou criar uma Docker customizada no server. Beleza. É só isso? Sim, só isso. Com isso aqui, você já consegue compilar. Quer dizer, não é só isso. Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, mas isso é o que você precisa para customizar o seu projeto. Beleza, a gente definiu, fez a build,
definiu aqui qual que é o build, definiu o nosso contexto, definiu o nosso Dockerfile, definimos o nosso nome para o nosso projeto. Legal, qual que é o nosso próximo passo? A gente pode subir a aplicação? Não, inicialmente não. Primeira coisa que a gente precisa fazer é buildar a nossa aplicação. Fazer o Docker Compose, subir, porém ele vai ter que subir a imagem compilando esse Dockerfile aqui para deixar disponível. Tá? Então, o comando basicamente é o mesmo, docker compose up. Só que a gente tem que passar alguns comandinhos aqui. Um deles é o -- build. Por quê? Porque eu quero que ele faça o build da minha Docker. E o -- force -- recreate. Esse é muito importante, por quê? Porque às vezes o Docker guarda alguns caches, né? Então se a Docker já estiver no ar ou tiver alguma coisa, ele vai forçar ela a ser recriada. Então ele vai derrubar ela e vai forçar ela a ser recriada, tá? Então, subindo esse cara aqui, docker compose up, -- build, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse meu Dockerfile, vai compilar ele e deixar ele disponível. Ó. Aqui você pode ver, ó, ele pegou meu from, tá vendo aqui ó, no meu label, bonitinho aqui, ó, Rodrigo Raman, e começou a rodar. Rodou, fez a instalação, leu os pacotes, aí ele vai rodar aqui, vai fazer toda a instalação, passo a passo daquela imagem, tudo que a gente definiu lá, ó, vai fazer as instalações e vai deixar disponível aqui pra gente. Tá, calma. Pode demorar um pouquinho, depende da quantidade de pacote que você vai instalar, depende de algumas libs, depende da internet que você tem, porque ele vai baixar coisas da internet, então ele pode demorar um pouquinho mais do que você gostaria. Nesse momento, vai lá, toma um café, bebe uma água, é a melhor coisa e espera, deixa ele compilando aqui. Voltou aqui. Demorou um pouquinho, mas voltou. Vamos lá. Então, quer dizer, agora ele subiu o meu PHP, fez toda a instalação. Se você acompanhar aqui, ó, fez um monte de coisa, tá? Não vou entrar no detalhe de cada uma delas, porque não faz sentido. E a gente tem aqui o PHP Server no ar e o meu banco de dados, certo? Aqui no nosso browser a gente tinha definido que antes tinha dado um class MySQLi not found. Vamos dar um F5, vamos ver se agora vai funcionar? Vamos lá. Opa, legal, já foi, já funcionou, já deu outro erro. O que ele deu aqui? Ó? MySQLD deu um warning, falando que não foi encontrado um diretório, um arquivo diretório, connection file. Vamos lá para o nosso código? Vamos ver aqui no nosso projeto, database e index. Ó, connection fail. Então o que aconteceu? Eu não consegui conectar, mas você falou, pô, Raman, mas tá, o banco de dados está no ar, não tá? Ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Tá no ar, tá funcionando. Mas você lembra, lá no outro vídeo, eu lembro que eu falei para vocês sobre um atributo chamado links. Exatamente, esse é o problema, esse é o problema da nossa definição aqui. O que faltou? Faltou eu linkar agora o meu PHP Server com o meu banco de dados. Faltou conectar esses dois serviços, criar uma rede ou um acesso entre eles. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, define links -db. Então o que eu fiz? Eu criei um link agora do meu PHP Server, ele enxerga o DB. Vamos lá? Vamos ver se agora vai funcionar? Vamos baixar. Para ficar mais rápido agora, como eu já compilei uma vez, eu não preciso compilar novamente. Como eu sei que eu não tive uma mudança, isso em Java daria alguns problemas. No nosso caso aqui, a nossa imagem é única, eu não vou mexer mais nela depois dela instalada, eu vou só mapear volume, eu vou fazer a subida dela só com o Docker Compose Up. E aqui agora eu vou mostrar algum outro comando para vocês que é bem interessante. Toda vez que a gente fica aqui e dá um Docker Compose Up, ele trava o nosso terminal, às vezes eu preciso fazer outras coisas, isso é muito chato. Então, para a gente resolver isso, a Docker criou um outro comando que é "-d", que é "-daemon", que seria o quê? Para ele rodar em background. Então, na hora que eu der o Docker Compose Up "-d", veja o que ele vai acontecer. Ele vai subir a minha aplicação normal, com o Docker Compose. E ó, parou. Tá vendo?
está aqui no ar e me voltou aqui. Agora eu tenho o meu terminal aqui novamente. Tá? Isso é muito bom porque às vezes, por exemplo, eu quero saber o que está no ar. Lembra do comando que a gente fez no outro vídeo? Docker press. Quais são os processos que estão startados? Ó, os nossos dois bancos, nossos dois containers estão startados aqui. Então a gente tem, eles estão no ar, porém ele me liberou aqui para eu poder fazer aquilo que eu quiser dentro do meu terminal. Tá? Então vamos ver lá, a gente criou o link agora. Vamos ver, está funcionando? Não está funcionando, continua não funcionando. Poxa, Ramon, mas aí você está me sacaneando. Você falou que ia funcionar. Não, pera, calma. Muita calma nessa hora. O que acontece? Quando a gente definiu um serviço aqui. O Docker, ele criou uma rede entre esses dois containers, só que essa rede ele não vai enxergar como localhost igual a gente enxerga. Como que eu tenho que definir? Aqui dentro do meu database, o meu server name não é localhost. Eu não estou acessando localhost, eu estou acessando outra máquina. Então, como eu estou acessando outra máquina, qual que é o nome dessa máquina? A gente definiu aqui o serviço como o quê? DB. Então, ele fez uma API, fez o link e nomeou como DB. Vamos mudar aqui? DB. Aí eu tenho que fazer agora a minha conexão, então eu não faço como localhost, eu faço como nome, é a mesma coisa que você definisse um IP. Tá? Ele definiu um IP para essa máquina, com certeza, e aí ele, por baixo dos panos, definiu um service name, um nome para essa máquina, que é o nome que a gente definiu aqui. Então ele criou essa conexão entre os dois, tá? E deu um nome como DB. Vamos ver se isso é verdade? Vem aqui, troquei para DB, dei o F5, lindo, maravilhoso. Ele conseguiu fazer a conexão, conseguiu fazer o nosso select e tudo ficou funcionando. Vamos ver se está funcionando de verdade? Vamos lá no nosso banco de dados. Vamos fazer um outro insert aqui. Insert into pacientes values null, porque é o primeiro autoincremento. E eu vou colocar aqui um outro nome. Patrícia. Como um outro paciente. Certo? Vamos rodar aqui. Inseriu. Vamos ver se ele inseriu mesmo. Fiz o select. Está aqui, ó. Patrícia. Agora vamos lá. Vamos dar um F5. Patrícia, funcionando. Você vê que mágica? Você vê que interessante? É uma coisa muito interessante. Cara, eu sou fascinado por Docker. Eu acho que essa tecnologia veio para resolver 90%, se não for 100% dos nossos problemas de ambiente local e etc. E várias outras coisas, tá? Legal, Raman. Então vamos lá. E agora? Você falou, puta, Raman, antes eu podia parar aqui, agora eu quero parar todos os serviços. Como que eu faço? Aí que entra os nossos comandinhos bem interessantes que a gente vai começar a olhar. Tá? Primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem o Docker PS. E estão aqui os nossos dois. Eu vou dar uma limpada no nosso terminal aqui. Comando K. Docker PS. Então, estão aqui os nossos caras. Você fala, pô, mamãe, eu quero parar, não vou mais mexer nesse ambiente, eu quero parar tudo. Beleza. Como a gente fez para subir? Docker Compose Up, certo? Como que a gente faz para derrubar o nosso ambiente? O Docker Compose Down. Vamos ver. Ele demora sempre um pouquinho, está compilando. Estopando vídeo PHP Server 1, vídeo DB1. Então parou tudo, ó. Network removendo a rede default. Lembra que eu falei que ele criou aqui uma rede entre o banco, os PHP Server e o banco, ó. Ele criou uma rede de nome default, vídeo default, e deixou disponível aqui. Então agora ele está removendo a rede que ele criou, parou tudo aqui. Se eu der um F5 aqui, está fora do ar, não existe. Se eu tentar fazer um select aqui, ele vai falar a mesma coisa aqui, ó. Error, connection server on. Então ele não tá on, ele está parado, certo? Então, para a gente subir, Docker Compose Up -D, para ele subir em background, deixar aqui disponível o nosso terminal, deixar ele bonitinho aqui para a gente poder trabalhar, fazer outras coisas. No caso de Java isso é muito interessante, porque às vezes eu preciso fazer uns main ou fazer algumas outras coisas. Subiu, então agora se eu fizer um select, voltou aqui, então F5 aqui, voltou a funcionar magicamente. Show de bola, né? Legal. Então vamos lá. Quais serão os nossos próximos comandos? Agora eu tenho uma lista aqui. Basicamente é isso. Você tem aqui, você definiu um descritor, um arquivo descritor do Docker, passo a passo do que ele tem que fazer para fazer todas as instalações, fazer toda a configuração daquele ambiente para deixar disponível para você.
Aqui no Docker Compose, você deixou de usar uma imagem que está lá no Docker Hub para usar uma imagem customizada sua, baseada numa imagem que foi definida, que está publicada lá, então isso que é o bom e importante, você está se baseando em uma imagem, não, você não está baseando em um Linux puro, você já veio com Linux, com o PHP, com o Apache configurado, você só agregou outras libs, agregou informações dentro daquela Docker, então você não precisou construir do zero, você não precisou subir um Linux, fazer toda a instalação do PHP, baixar o Apache, fazer toda a instalação do Apache, você simplesmente pegou tudo que estava pronto e mudou e melhorou e acrescentou algumas coisas que você precisava, tá? Então super simples aqui no contexto, o Dockerfile, deu um nome para ela, mapeou o volume e aí continua tudo normal, tá? No MySQL é a mesma coisa, você criou algumas variáveis para você definir alguns padrões que precisa, nome de banco, nome de usuário, senha, etc. E criou um link entre essas duas máquinas, esses dois containers. Isso aqui é o mais sensacional que eu vejo de tudo isso. Você criou uma rede dentro do seu computador com duas máquinas rodando perfeitas e fazendo conexões juntas. Muito, muito, muito legal. Tá? Então com isso a gente montou o nosso ambiente agora um pouco mais customizado. Legal, Aman, mas agora você falou que ia mostrar pra gente algumas outras coisas, né? Eu vou mostrar agora para vocês alguns... deixa eu entrar aqui em vídeo... alguns comandos bem interessantes, tá? O primeiro deles é o Docker PS, que você já viu rodando aqui algumas vezes para você ver os nomes, as descrições e os containers que eles estão rodando aqui. E ó, tem o nome dele, a imagem, o nome e tudo mais, e tem o Container ID. Esse Container ID é muito importante, você vai ver o porquê, tá? Um outro comando muito, muito interessante, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para deixar mais visível para vocês. O outro comando que a gente tem é o Docker exec. O que seria ele? Vamos supor, eu quero saber, aconteceu alguma coisa no meu ambiente, eu preciso conectar dentro do meu ambiente, do meu container para executar alguma coisa, ver um log ou disponibilizar alguma coisa. O que é esse cara? É o exec que faz. Eu quero executar alguma coisa dentro lá do meu container. Como que a gente faz isso? Primeira coisa é Docker exec. Tá? Aí você tem que falar qual é o container que você quer executar. Então esse container você vai se basear pelo Container ID. Então você vai jogar aqui Container ID ls. Ele vai fazer um ls, então ele acabou de fazer uma lista, listar o diretório todo de dentro da Docker, não está fazendo da minha máquina. Como que eu sei disso? Ó, se eu fizer um Docker exec, esse mesmo container, ls barra, olha o que ele puxou. Ele puxou tudo que tem lá no barra. Eu não tenho esse aqui. Se eu fizer um ls barra aqui na minha máquina, você vai ver outras coisas. Não tem, lá dentro é um Linux, aqui na minha máquina eu estou usando o Mac. Então são coisas totalmente distintas. Então eu consigo executar comandos dentro da minha, como se estivesse no terminal, dentro de lá do meu container. Uma outra coisa que você pode fazer é o quê? Eu posso conectar dentro dessa máquina, eu posso fazer um SSH, como se fosse um SSH. Você fazer um SSH para o servidor, só que em vez disso você faz dentro da Docker. Como que você faz isso? Docker exec menos it, que é para você manter ela no ar e fazer uma transação. Quer ver? Ó, vamos lá, Docker exec menos help. Se a gente fizer o Docker exec menos help, deixa eu diminuir aqui que eu acho que aumentei demais agora, que eu não estou conseguindo ver. Ó, primeira coisa que você vai definir, vai ver alguns parâmetros que você faz aqui. Um deles é o detach, de variável, e de iterate. São dois parâmetros que a gente vai precisar. A gente vai usar o i de iterate e o t de allocate pseudo tty. Tá? Você não precisa entender isso no detalhe. Basicamente é decoreba, cara. É decorar. Docker exec, o nome da minha Docker, o ID, né, dela, menos it. Aí eu quero conectar no quê? Eu quero conectar no bash, quero fazer uma conexão lá dentro. Eu sei que às vezes esses termos não ficaram muito claros para vocês, me desculpa, mas é que não tem jeito. A gente tem que, esses são os termos do Linux mesmo, então qualquer coisa, busca um pouquinho sobre bash, o que seria isso, para você poder entender daquilo que eu estou falando. Tá? Então eu vou executar um comando no -it, então interativo e tty, né, colocando pseudo tty, e bin barra bash,
que é isso? Barra bin, barra bash nada mais é do que o terminal. O nosso, vamos supor assim, grosseiramente, é o terminal dentro do meu container. A gente vai executar docker exec. Primeiro vamos fazer um docker ps para a gente pegar o nosso código lá. Docker exec -it, essa imagem aqui, barra bin, barra bash. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Que ele já até mudou aqui, ó. Root, var, www. Então eu estou dentro lá do meu container. Eu não estou fora da minha máquina. Você já fez um SSH direto para aquele container. Então se a gente for aqui no cd barra, você vai ver que eu estou lá na mesma coisa que eu tinha listado lá. Se eu der um exit, ele vai sair daquele container. Olha só que interessante. Então a gente conectou lá. Vamos conectar no container do MySQL, que seria a mesma coisa. Docker exec -it, it, a imagem agora do MySQL, barra bin, barra bash. Conectei aqui, estou dentro do MySQL. Se eu fizer um MySQL menos o root, eu vou conectar no meu MySQL. Use banco -MySQL. Beleza. Select asterisco from pacientes. Opa, aqui tem que ter um ponto e vírgula. Olha lá. Estamos dentro do banco de dados do MySQL, da Docker do MySQL, fizemos um select dentro do banco. Então esse é um comando muito usado, que às vezes você precisa de algumas coisas específicas do container, você precisa olhar alguma coisa do que está acontecendo lá dentro do container, esse cara é o cara que você vai usar. Não se preocupe em entender o que esse -it, barra bin, barra bash, você precisa conectar lá. Decora esse comando, docker exec -it barra bin barra bash. Aí depois você procura um pouquinho mais o que é isso. E, desculpa, -it, lembrar sempre do ID da Docker, do container, em quem você quer conectar, certo? Barra bin barra bash. Ele conecta lá. Uma coisa interessante, você precisa, mas digitar esse númerozão todo aí do container ID é meio complicado. Sim, você pode fazer diferente. Docker exec -it e pegar os 3 primeiros só, um a um. Então, 1 a 1. Opa! 1 a 1, barra bin, barra bash, que eu esqueci. Pronto, ele executou da mesma forma. Então, assim, se você pegar os 3 primeiros números, eles já conseguem identificar todo o restante. Você não precisa digitar todo aquele númerozão lá, todo esse códigozão hexadecimal aí, feio pra caramba, certo? Então, é uma forma de você fazer. Esse comando salva muito a nossa vida no dia a dia, porque você consegue entender, às vezes dá uns erros no container, você fala, mas eu não estou dentro do container, não estou na minha máquina, eu preciso acessar um log do Apache, eu não consigo. Porque aí vamos acessar o log do Apache? -it, 1a, barra bin, barra bash. Então aqui a gente vem www, barra var, barra logs, aí aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Apache 2, cd apache 2, aqui eu estou com os logs do Apache, vou dar um cat error.log. Não tenho nada dentro dele, mas eu poderia ter, né? Então axis log, vamos ter o axis log, que o axis log deve ter. Opa! Também não tem nada, porque a gente não fez nenhum acesso. Mas eu poderia acessar, você vê como que é simples, estou logando dentro da máquina e estou fazendo um cat dentro dela, tá? Então, essa é uma forma bem interessante de usar. O outro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando, por exemplo, aconteceu um problema nesse meu container, sei lá, do MySQL ou mesmo do meu PHP, eu quero parar ele. Mas só consigo parar com o Docker Compose down. Eu quero deixar o banco de dados no ar que eu ainda vou fazer alguma coisa nele. Beleza, não tem problema, você consegue fazer isso. Como você consegue? Docker stop 1 a 1. Vou parar só o container do PHP. Se eu der um docker ps agora, você vai ver que o outro container caiu. Não está mais lá disponível. E eu posso fazer isso também, docker stop 614. Estou parando agora o meu servidor do MySQL. Esse é o mais saudável, tá, para sempre executar, porque o stop ele vai dar um shutdown no servidor, ele não vai matar o seu servidor. Que é o próximo comando que a gente vai apresentar. O Docker, só vou subir o servidor de novo, Docker Compose up -d, para a gente ter aqui, para conseguir dar os comandos, né, poder achar os caras aqui. Pronto, estamos com ele lá. Existe o outro comando, que esse aí é mais hardcore, vamos dizer assim, que é o Docker
kill. Esse cara aqui mata realmente a instância. Eu não aconselho muito usar, porque você pode danificar alguma coisa no seu sistema, no seu container, ter que recriar ele todo, então gera um problema muito sério. Então é isso, galera. Esse foi uma ideia de tentei trazer aqui para vocês alguns comandos, algumas coisas que são bem interessantes do Docker, como você customizar a sua imagem. Você já viu como que isso pode ser simples e mais fácil do que você imagina, tá? Às vezes você precisa entender um pouquinho de Linux e tudo mais, mas nada que você googar meia hora você não consiga pegar uma imagem ou algum Dockerfile ou alguns comandos que você precisa fazer para fazer essa instalação funcionar sem grandes problemas, tá? Então minha ideia é que o PHP ele acaba sendo um pouco mais complicado porque tem essa questão das extensões. Se você fosse em Node.js ou mesmo em Java, normalmente você não teria que instalar nada. A única alteração que você faria seria a configuração de alguma variável de ambiente ou mesmo um comando que você tem que executar no momento que ele termina. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e é isso, galera. Espero que tenha ajudado, espero que tenha agregado um conhecimento para vocês. Deixe suas dúvidas no comentário, deixe os comentários, se quiser comente sim, eu vou responder todo mundo. Se tiver alguma dúvida, teve algum problema na hora de subir, qualquer coisa, eu vou deixar o link do GitHub para você poder baixar essa estrutura toda, para você fazer ela funcionar aí na sua máquina. Tá? E é isso, não se esqueça de se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana pelo menos eu vou tentar deixar um vídeo disponível para vocês. Compartilha com os amiguinhos, compartilha nas redes sociais e vamos ajudar aí a galera a trabalhar com essa ferramenta, que é uma ferramenta muito, muito poderosa e dá uma liberdade muito grande pra gente. É isso, galera. Valeu, até a próxima.